meus amigos. Vamos juntos novamente para mais uma leitura do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin. Hoje o capítulo 12 fala de algo que é muito importante para a gente compreender nesse momento de transição planetária. O despertar. Despertar da consciência, despertar do ser espiritual. O capítulo é Desperta. Quantas pessoas na Terra e mesmo no mundo espiritual estão dormindo? Não despertaram ainda para a realidade da verdadeira vida. Espíritos dopados pelos vícios de que ficaram escravos, tornaram-se dependentes de pensamentos fixos que os torturam em pesadelos intermináveis. Interessante a gente perceber que ele fala de estarmos dopados pelos vícios. Todo vício nos torna escravo. Então ele põe aqui, né? Vícios dos quais nós ficamos escravizados, nós estamos presos. O vício, né, exatamente é quando a gente adquire um hábito, mas esse hábito se entranha de tal forma que a gente não consegue deixar mais de realizar. Então é um vício. A gente pode ter vícios de comportamento e vícios por substâncias químicas que geram a dependência, né? Geram a dependência do organismo. Então, a bebida, né? O alcoolismo, nós temos o uso dos cigarros, que ali tem vários componentes químicos que criam a dependência. Por que criam dependência? Exatamente para que a gente se mantenha consumindo. E ao consumir, né, existem empresas que ganham com isso, que lucram com isso. E eu estava fazendo estudo, eu tenho feito um estudo, e este livro aqui, Voltando ao Normal, ele foi escrito por Allen Francis, que é um médico psiquiatra nos Estados Unidos, que foi responsável pela condução, organização, para a edição de um sistema de classificação de doenças, transtornos mentais, na verdade. Eles falam até em disorders, que é desordem mental. É como se estivéssemos fora de uma ordem que é esperada, mas que ela é determinada por um grupo de pessoas que considera que determinados comportamentos são os certos, os normais, de modo que os que estão fora disso são considerados anormais, fora da ordem ou patológicos. E com isso existe uma inflação diagnóstica. O que ele quer dizer? Que nós estamos sendo diagnosticados como portadores de transtornos dos quais nós não temos. Acontece que tudo virou transtorno. Então, quando a gente fala de vícios, de fato a gente cria vícios de comportamento, determinados modos de falar, de proceder, por conta de pensamentos monotemáticos. Então, um tipo de pensamento que a gente fixa nele e dali cria também esse vício mental, mas também de uma forma que a gente pode não perceber, ao sentir certo mal-estar, certa tristeza, a gente procura um médico e o médico vai ter sempre um diagnóstico que vai te dizer que você está em depressão, que você está ansioso, que você está de uma forma como se a gente não pudesse vivenciar tristezas, que a gente não pudesse vivenciar determinados acontecimentos da nossa vida, porque há uma ditadura da felicidade, como se a gente tivesse que estar feliz o tempo todo. Se fosse assim, a gente teria que considerar que as emoções como tristeza e medo e raiva seriam ruins.
Há quem diga que são emoções negativas, mas não são. São emoções naturais, está no repertório da natureza humana e também dos animais, como uma resposta à adaptação, à sobrevivência, à conservação da espécie. Então a gente não pode considerar que isso é um aspecto negativo. Será negativo se ficar ali impregnado, né? Só sentimos tristeza e não cuidamos desta emoção para compreender e dar o devido direcionamento a ela. Toda emoção tem uma razão de existir. Se estamos sentindo tristeza, existe uma razão para isso e uma condução natural para que a gente sinta e possa se expressar e possa compreender e possa se conduzir na vida. Agora, quando a gente acaba tomando medicações, esse é o ponto que eu quero chegar. Muitas medicações psiquiátricas, que a gente fala psicotrópicos, elas geram dependência química. Então, usamos de determinadas medicações e acabamos fazendo uso recorrente delas, porque elas nos retiram de um estado do qual a gente tem dificuldade para perceber, para encarar, para lidar com ele de forma mais saudável, de forma a até aprender com as expressões do nosso corpo. O nosso corpo, quando ele manifesta até a doença, é porque ele está comunicando algo que é da alma que precisa ser tratada. Quando a gente quer se esquivar disso, quer continuar dormindo espiritualmente, quer continuar entorpecido, anestesiado, a gente foge desse encontro com a própria alma e continua tratando dos sintomas, os sinais que o corpo emite, mas sempre silenciando com o remédio, com a droga, com vícios, inclusive que nos distraem na vida. Muitos jogos eletrônicos são considerados viciantes. A pessoa fica boa parte do tempo dela ou nas redes sociais ou em joguinhos eletrônicos ali distraídas. Essa é uma grande reflexão que a gente precisa fazer no mundo atual, porque isso tem ganhado uma dimensão muito importante na vida de cada um. Existem os vícios físicos e os morais. As desordens mentais trazem o relaxamento da linguagem e condicionam a criatura a falar, pensar e mesmo escrever sobre assuntos que não correspondem aos anseios da verdade, alimentando o sono da incompreensão. O que viemos falar ao irmão em caminho é que desperte para Cristo, renovando os entendimentos, disciplinando os assuntos e colocando a fala a serviço do bem e da justiça, do amor e da caridade, nas direções que devem ser seguidas. Desculpa. Então ele fala desse despertamento é para o Cristo. Por que o Cristo? Certamente a gente deve fazer uma reflexão para entender o que significa a mensagem de Jesus, o que significa o Evangelho. Porque muitos de nós já pode ter lido o Evangelho, pode conhecer os ensinamentos de Jesus, mas ainda assim não conseguir praticar, não conseguir fazer essa conexão entre o ensinamento e a realidade com a qual se vive. Então, é pensar muitas vezes o que Jesus faria nessa situação aqui no meu lugar. Isso é uma reflexão para a gente fazer. Se a gente quer praticar os ensinamentos de Jesus, a gente tem que saber os ensinamentos,
né, esses ensinamentos, tendo conhecimento intelectual, né, reflexão crítica a respeito da mensagem do Cristo, passar por essa compreensão mais profunda, para que a gente possa começar a sentir a mensagem e a praticá-la. Então, existe um processo, um mecanismo que se dá da mensagem do Cristo em nós. A gente deve despertar para o Cristo. O que quer dizer isso, então, em outros termos? Que nós sabemos quem é Cristo. Sabemos quem é Jesus. Esse Espírito crístico, governador do nosso planeta, que veio aqui na Terra e recebeu esse nome de Jesus para nos ensinar as leis divinas, que estão ali representadas no Evangelho. Se a gente já sabe disso e não pratica os ensinamentos de Jesus, a gente não conhece Jesus. A gente não despertou para o Cristo. Despertar para o Cristo é ter a fé com obras, é executar-lhe as mensagens, é ser seu real, fiel discípulo. Fiel é ter fidelidade, não é esperar a fidelidade de Deus, fidelidade de Jesus para conosco. Eles são fiéis, né? Eles não, Deus, a gente tem essas mensagens, Deus é fiel. É claro que é. Deus é amor, Deus é justiça. Ele não pode ser outra coisa senão fiel a Ele próprio, né? E zelando por todos nós, né? Aos seus princípios, as leis que Ele criou e tudo mais que Ele criou. Ele está presente na perfeição das suas leis. Então é o contrário. A gente tende a fazer Deus a nossa imagem, né? A gente tende a colocar Deus como uma figura humana, né? Humanizá-lo, sendo que muitas vezes nós humanos, tão imperfeitos que nós somos, a gente nem parece humano às vezes. Às vezes algumas pessoas mal podem ser equiparadas a animais. Às vezes animais selvagens, porque animais domesticados, animais às vezes são mais amorosos com os seus filhotes, são mais zelosos do que muitos nós humanos. Então é algo muito profundo, muito sério da gente fazer essa reflexão, porque a gente se diz cristão sem despertar para o Cristo. A gente se diz, como antigamente se dizia cristão, os primeiros cristãos iam ser devorados pelos leões, iam ser massacrados, queimados, torturados, perseguidos que eles foram. Hoje é muito fácil se dizer cristão. Aliás, é bom que se diga que a maioria apresenta aí um discurso religioso, uma pregação, mas da qual não se torna o exemplo daquilo que prega. Não se torna um real cristão como foram os primeiros cristãos, que seguiam e davam um exemplo, né? Um testemunho da sua fé. O homem despertado domina suas próprias paixões. É um cavaleiro que não esquece as rédeas, que usa as esporas no ponto exato para não correr demais, nem caminha com passos de tartaruga. Então, ele vai no seu ritmo, vai consciente, vai reconhecendo os seus limites, vai estabelecendo ali o que ele pode fazer para ir avançando, né, superando a si mesmo e vencendo as próprias paixões. Há pessoas que dizem o que lhes vem à mente. Isso aqui foi tratado nos primeiros capítulos dessa obra.
né? A gente muitas vezes dá vazão, fala o que está pensando e não para pensar no que está falando. Então fala o que vem à mente. Isso é desconhecer os valores da razão, que funciona como um filtro da alma. Então, quem fala o que vem à mente não está usando daquilo que o torna humano, diferenciado dos animais, que é a própria razão, né? Que é a capacidade de refletir, de ter consciência sobre os seus próprios pensamentos, ter o controle através dos seus pensamentos daquilo que vai falar. Então, são pessoas que muitas vezes se dizem, vamos dizer, que tem liberdade, que não se inibem, que são muito corajosas, inclusive, algumas se colocam numa posição até superior, porque não temem falar o que lhes vem à mente. Essas pessoas, na verdade, são muito mal educadas, porque elas falam e elas não estão preocupadas com a pessoa que está ouvindo. Elas são extremamente egoístas nesse aspecto. São pessoas que não usam da razão para o controle. Por que elas são mal educadas? Mal educadas porque elas não se educaram emocionalmente. Não se educaram usando da razão para fazer o filtro, como ele fala, o filtro da alma. Nós temos a razão para isso. Se não tivéssemos, fala o que primeiro vem na mente, vai saindo falando por aí, sem analisar, sem observar e sem ter o cuidado com as palavras ao tratar com as pessoas à nossa volta. Então, não é um trabalho fácil de se fazer. Nós estamos viciados a falarmos o que pensamos sem ter consideração com o outro. Sem fazer esse filtro de analisar se é verdadeiro, se é bom e se é útil aquilo que eu vou falar. Então, acabamos nos mostrando como pessoas, né, sem qualquer controle, ou seja, muito mal educadas. Venha o que vier aos nossos pensamentos, só poderemos nos expressar pela palavra depois que examinarmos as ideias, selecionando os assuntos para que eles sirvam de instrumentos para a verdade. Verdade, ser útil e ser bom. Dizer o que vem à mente é desconhecer a sua própria personalidade e deixar de fazer a parte que lhe toca no aprimoramento de si mesmo. Então não tem nada de achar que quem fala o que vem à mente é uma pessoa que está numa posição superior, que não teme nada, que é mais inteligente. Tem teorias mil aí para justificar pessoas que não têm o controle de si mesmas, que não têm o conhecimento de si mesmas. Né? E com isso elas se deixam levar. Porque quando isso acontece, não há uma razão crítica, reflexiva, elas se deixam levar por aquilo que vem à mente. Elas não se dão nem conta do que estão falando. Então, é tal a desconexão consigo mesmo, com a sua capacidade de refletir sobre si, aquilo que sente, aquilo que pensa e aquilo que faz. Despertemos para os nossos deveres diante dos outros, em sequências cada vez maiores das belezas imortais que a natureza nos entrega. Se o corpo físico ainda é um aparelho desconhecido pelas ciências humanas, quanto mais os outros corpos sutis, que servem de veículo aos espíritos. Nós podemos até nomeá-los, esses corpos sutis, esses corpos espirituais. O que são realmente? A gente não sabe nem do que são feitos. Alguns dizem que serve para isso, serve para aquilo. Existem várias também teorias. Mas a gente ainda tem muito a caminhar para poder conhecer tanto o corpo físico quanto o corpo sutil.
ou os corpos, né, que são vários corpos sutis, que Kardec denominou de perispírito. Então, perispírito, na verdade, é uma composição aí de vários corpos sutis. E desses, como está distante a compreensão dos homens? É de nosso dever procurar estudar e entender a fisiologia física, porque essa é a primeira porta para que entremos no sentido de encontrar os outros aparelhos da alma e entendê-los, cada qual no seu próprio comportamento, para que o espírito se expresse como tal. Então vamos também, como ele falou, num ritmo, né? No nosso ritmo, de capacidade de explorar, de compreender, né, para poder conhecer. E aí, conhecendo é que a gente domina. Então, se conhecendo é que a gente tem o domínio sobre nós mesmos. Então, por isso que é preciso mostrar que quando a gente manifesta o controle, é porque a gente tem o domínio de nós, através dos nossos pensamentos, né, daquilo que está, muitas vezes, fluindo em nós, muitas vezes as paixões primitivas que ainda carregamos. Então, nós temos um longo caminho de conhecer até o que a gente vê, imagine aquilo que a gente não vê, que tem relação. Veja que os corpos sutis, né, o perispírito, ele tem a conexão com o corpo físico. Veja que para o espírito encarnar, ele precisa de um corpo espiritual, que vai estar, né, com uma energia vital, fazendo com que o corpo físico, ele, ao conectar no perispírito, recebendo essa energia vital, ele se anime, tenha ânimos, né? Ele tem a vida, ele tem a alma. Quando a energia vital se esgota, há a separação do perispírito do corpo físico. Então, essa separação separa o espírito. O espírito permanece com o seu corpo sutil, o perispírito. O perispírito, ele só vai deixar de existir no momento em que nós não precisarmos mais reencarnar. Então, ele tem uma conexão ali direta, fundamental para o processo de evolução, né, nesses processos de reencarnação. Então, a reencarnação, ela faz parte da lei de progresso. Por isso que nós precisamos reencarnar. E há essa presença desses corpos. Esses corpos têm conexão, inclusive, nos trazendo aspectos, né, genotípicos, ou seja, estão na constituição dos nossos genes, e fenotípicos, eles também vão trazer, né, as características físicas. Está nos genes que vão trazer também a nossa aparência. E com isso, nós nos manifestamos. Então, é preciso tanto conhecer o corpo físico e, com isso, uma porta aberta para a gente ir avançando e conhecendo os corpos espirituais e dessa relação que advém, né, tantas coisas, desde a mediunidade, porque ela é orgânica, a mediunidade é orgânica, o espírito, né, o seu perispírito, ele é todo trabalhado antes de reencarnar para constituir um corpo físico capaz de fazer essa mediação do mundo invisível com o mundo visível e tal comunicação com os seres espirituais, que todos nós somos, mas aqueles que estão desencarnados, né, na outra dimensão. Então, tudo isso tem um envolvimento aí para que a gente entenda que há muito para a gente conhecer, há muito para que a gente tenha que despertar para essa realidade. A realidade do ser espiritual, a realidade dos corpos sutis, a realidade, então, do nosso próprio corpo físico,
que está aqui, a gente vê, a gente toca, mas a gente não conhece muito bem. Como eu já falei em outro momento, a origem das doenças está na alma. Então, uma desarmonia da alma vai gerar desarmonia dos elementos que compõem o corpo físico. Com isso, esses entendimentos, esse despertar de consciência, para que a gente passe, ao invés de tomar uma medicação para anestesiar, para nos subtrair dos conflitos do dia a dia, a gente precisa compreender como estar na vida, enfrentando esses desafios e aprendendo com eles. Nesse estar na vida, estar aqui diante dos desafios, é oportunidade para o crescimento espiritual, para o despertar, para a gente poder lidar consigo mesmo, mas não olhando para si como um corpo, olhando para si como alma. A sabedoria nos desvenda variados arcanos do nosso próprio universo interno. Quem se descuida da compreensão não sai do zero em que se encontra nos primeiros degraus da escada evolutiva. Desperta, que os céus aparecerão na tua consciência, e Deus mais visível comandará os teus passos na senda da verdade. Deves ser o teu próprio médico, a tratar as tuas próprias enfermidades. As condições são boas, desde que queiras entender o que mais te serve, à luz do Evangelho do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aqui, a gente não vai sair do zero, Nós já estamos num processo evolutivo. Quando a gente desperta, então nesse processo de uma escalada, ele usa a palavra escada como uma subida, um processo ascensional, a gente vai subindo, não que exista esse aspecto de cima, embaixo, o evoluído está em cima e o inferior, até as palavras superior e inferior conotam isso, algo que está acima, algo que está abaixo, mas a gente precisa entender que não existe, trata-se de dimensões, são dimensões diferentes, não quer dizer que estamos em cima de alguma coisa, em algum lugar no alto, não pegue pela concretude da palavra, mas a gente tem que abstrair mesmo, ter a ideia de que se para subir uma escada, que é a imagem que ele faz, exige de nós certo esforço, e que a gente vai ficando, à medida que vai subindo, a gente vê, imagina subir uma montanha, quanto mais alto, a gente começa a ver com outros olhos, tem outra perspectiva, as coisas ficam menores, vamos dizer assim, todo o aspecto material se torna reduzido e nós ampliamos a nossa visão para aquilo que está em cima. O que está acima? A gente pode fazer uma comparação com aquilo que a gente conhece, Nós temos o céu, nós temos as nuvens, nós temos um espaço imenso. Então, essa beleza, que a gente pode, então, comparar ali com o exemplo que a natureza nos traz, faz com que a gente use desse recurso de uma escalada, de uma subida, para se depurar, para se tornar, então,
com o ar mais rarefeito, como se for um ar que também pode ser considerado mais puro, mas o que nos coloca distante de todos os elementos que nos prendem ao chão, ali a matéria. Então é bem isso, é se desmaterializar, é ir se desapegando. O chão aqui é uma coisa muito pesada, muito densa. Então é nesse processo. Então ele coloca aqui, que é muito bonito da gente ter esse entendimento, é que os céus, eles aparecerão na nossa consciência. Então realmente não existe um céu espiritual. Existe na nossa consciência, quando nós despertamos a consciência para Deus. Quando a gente começa a viver o Evangelho, a gente vai passar por provas, nós vamos passar por desafios, mas despertos, nós nos conduziremos de determinada forma, mais conscientes, mais amorosos, mais fraternos, mais ali afinados, né, em sintonia com os ensinamentos de Jesus. Então nós vamos nos fortalecer, apesar dos problemas, apesar dos desafios, são eles que vão nos dar outros elementos para que a gente continue aprendendo e se transformando, nos conhecendo, refletindo sobre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, lidando com a vida de outro patamar, né, com outra visão. E aí a gente vai ter o céu na nossa consciência, quando ali que estão as leis divinas, né, houver esse despertar, a gente passar a agir conforme as leis divinas. Se a gente alcançasse um nível de perfeição, cumprindo com as leis que estão na nossa consciência, nós não precisaríamos de leis na Terra, leis humanas, imperfeitas. Mas ainda precisamos de leis para regular a vida em sociedade, porque nós ainda corrompemos, ainda temos comportamentos viciados, ainda somos alguns maus, alguns ignorantes, mas quando a gente despertar a consciência, nós passaremos a agir em conformidade com as leis divinas. Então não precisaremos mais de leis humanas. Um dia esse momento chegará, mas não é para agora, né? Não é para um planeta de provas e expiações e não é para um planeta de regeneração. Isso é para planetas, né, em que o bem predomine. Então ele fala que nós devemos ser o nosso próprio médico. E isso ele ressalta várias vezes. Quando a gente tem esse despertar, nós conseguiremos agir sobre nós. Nós temos o domínio sobre nós. Esse despertar, as leis de Deus na nossa consciência, nós vamos nos pautar por elas para nos guiarmos, mas também vamos usar da nossa razão para poder, né, refletir sobre aquilo que a gente está pensando e sentindo. Então, lembrando que a gente tem essa capacidade, né, de pensar sobre os nossos pensamentos e aí poder se conduzir sempre considerando o Evangelho de Jesus. Compadece-te de ti mesmo, educando os teus pensamentos e eles, disciplinados à tua fala, acompanhar-te-ão neste teu entendimento. E a luz se fará em torno da tua personalidade, garantindo a tua caminhada para Deus. Então, a tua personalidade é esta que se manifesta quando encarnado. Então, vai refletir nela. Então, nós vamos agir, né, de uma forma, né, mais disciplinada, né, mais educada.
O espírito que dorme ante as leis espirituais pode-se dizer que está morto. Entretanto, não ficará morto para sempre. Ele está dormindo, né? Despertar, então ele está dormindo. Não é que esteja morto, o espírito não morre. Então, a melhor palavra aqui, peço licença para o espírito Lancelin, é a gente falar de que ele está adormecido. Porque talvez a palavra morto queira refletir aqui a ideia de inativo. Esse espírito, ele não faz, ele não conhece, então ele não atua perante, né, o mundo através das leis de Deus. Ele não se reconhece como um ser espiritual. Entretanto, ele não vai ficar assim por muito tempo, né? Algum dia ele despertará, ressuscitará, quando as bênçãos do Senhor penetrarem em sua consciência, pelos processos que despertam as almas. Esses processos que despertam as almas a gente vai poder falar em outro momento, que a gente conhece bem, que é o mecanismo da dor e do sofrimento. Então, existe o caminho pelo amor e pela dor. Muitas vezes, o despertar da nossa consciência se dá pelo agulhão da dor. Aí é que se dá um novo nascimento para Cristo, despertando para Deus. Vamos fazer uma reflexão a respeito, são muitas considerações aqui, eu comentei bastante, porque esse tema do despertar ele é fundamental. Estamos vivendo um momento em que é preciso fazer o autoconhecimento, ou seja, esse comando, né? Essa ordem de ficar em casa, se isolar, né? Fazer o isolamento social, é como se fosse um chamado para nos interiorizarmos. Só que as pessoas ficam, elas se rebelam contra isso, porque elas não conseguiram compreender esse chamado. Elas querem continuar saindo, elas querem continuar vivendo a vida que viviam antes, elas querem continuar passeando e, enfim, querem continuar se distraindo e não se voltando para si mesma, para se conhecer e aí se despertarem. Então, esse é o momento de um chamado para o despertamento do espírito. Para nós, não basta a gente dizer, eu sei que eu sou um espírito. Mas o que é ser um espírito? Vamos refletir, o que é ser um espírito reencarnado? E despertar a consciência é despertar as leis que estão lá, é se dar conta de que a gente é regido por leis, leis divinas, leis perfeitas, leis naturais. Então, tem dois movimentos muito importantes. Nós só vamos continuar aqui nessa jornada terrena, seguindo para o planeta de regeneração, se despertarmos a nossa consciência. Porque é preciso que os trabalhadores, né, os espíritos que vão reencarnar na Terra, já nesse processo de regeneração, eles tenham essa clareza. E eles passem a um processo inicial de começarem a se guiar pelas leis espirituais, pelo ser espiritual que é. Então, esse é o caminho. Preciso que a gente comece a acordar desse sono que a gente se impôs há muitos séculos. Tenham todos uma ótima reflexão.